Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da TecBiz. Eu sou Iris Rocha, sou responsável pela área de sucesso do cliente CS da TecBiz. O CS tem um compromisso de proporcionar a melhor experiência para você aqui na TecBiz. E isso ocorre certificando que vocês estão utilizando os nossos produtos adquiridos no seu máximo potencial e também o nosso serviço de suporte técnico. Além, é claro, do excelente atendimento por todos da nossa equipe. E hoje, neste webinar, não será diferente, queremos que tenham uma ótima experiência. O webinar de hoje, ele terá 1 hora de duração, sendo 15 minutos para perguntas. Mas antes de fato iniciarmos o nosso webinar, falaremos um pouco sobre a TecBiz, para quem está aqui pela primeira vez. Temos mais de 25 anos de atividade no Brasil e a TecBiz é a maior integradora de forense digital da América Latina. Oferecemos soluções de investigação digital aplicada em larga escala, com qualidade e velocidade. Nos preocupamos em oferecer ferramentas dos melhores fabricantes do mundo em tecnologia de investigação, de antifraude e de auditoria, que entreguem os melhores resultados e dentro do menor prazo. Nossa equipe que vem aqui semanalmente apresentar os webinars são certificados por todos os nossos fabricantes e estão rotineiramente procurando por novas certificações, a fim de trazer para vocês toda a bagagem de conhecimento e experiência. Estes são nossos principais pontos de contato. Da esquerda para a direita temos o Giovanni Tibal, que é o nosso diretor-presidente, Luciana Galão, a nossa diretora de marketing, o Márcio Gomes, que é o nosso diretor de estratégia, Rafael Velasquez, o nosso diretor comercial, Jaime Rodrigues, que é o nosso diretor técnico. A TecBiz atua em todo o território nacional, tanto no setor público quanto no setor privado, e possuímos 5 escritórios físicos nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e, mais recentemente, em Florianópolis. Aqui temos os telefones de cada um deles, sintam-se completamente à vontade para ligar, marcar reunião, conversar sobre qualquer necessidade que vocês tenham. Estamos completamente aí à disposição. Mais uma vez, obrigada por disponibilizarem uma parte da tarde para aprenderem um pouco mais sobre este tema tão interessante que falaremos hoje. E o tema, últimas novidades em extração e análise de dispositivos móveis. E para este tema, nós vamos contar com a participação ilustre do nosso consultor forense, Robert Ferreira, que conduzirá esta apresentação. Está contigo, Robert. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante, né? A gente vai falar, como já foi mencionado aí, sobre as novidades relacionadas à extração e decodificação de aplicativos, né? Já vou adiantar que esse webinar a gente vai tratar especificamente do Cellebrite UFED for PC, tá? E o Cellebrite UFED Physical Analyzer. Então, a gente vai acabar falando um pouco das novidades que as últimas atualizações, né, dessas ferramentas trouxeram aí para auxiliar a gente no nosso dia a dia, né, no nosso processo de análise e decodificação, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem aí bastante. Eu vou tentar ser um pouco prático em alguns momentos, em outros eu vou ser um pouco mais objetivo, ok? Bom, o nosso primeiro tópico, né, para ser tratado hoje, a gente vai falar um pouco da decodificação seletiva de aplicativos. Tá? O que seria isso na essência? Né? O próprio nome já nos sugere algo, né, relacionado a selecionar quais aplicativos a gente quer. Ou seja, hoje, pessoal, no Physical Analyzer, a gente tem a capacidade, durante o processo de abertura da nossa extração, de selecionar quais aplicativos, né, ou seja, quais apps eu quero fazer a decodificação, eu quero exibir os dados dele. Tá? Isso porque
anteriormente, né, nas versões anteriores da solução, isso principalmente para quem já é usuário, né, sabe que quando eu abro o meu pacote de extração, que foi realizado com o meu UFED Touch ou com o meu UFED for PC, né, quando eu dou um duplo clique ali no meu arquivo FD, ele vai acionar o Physical Analyzer e vai fazer uma decodificação completa da nossa extração. Né? Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de filtro, por exemplo, eu não quero nesse momento fazer nenhum tipo de análise relacionada a e-mail, ou eu não quero fazer análise agora de artefatos do Instagram, do Snapchat, do Telegram, ou qualquer outro aplicativo, tá? Seja ele qual for, desde que, obviamente, suportado pela ferramenta. Tá? E o que a gente tem de ganho com isso? Né? São inúmeros, né, os benefícios que a gente pode ter com esse tipo de recurso. Tá? Um deles é o tempo menor de processamento dos dados, ou seja, se eu tenho um volume de dados muito grande de arquivos, e às vezes o que me interessa é só o WhatsApp, né? Isso num primeiro momento, tá, pessoal? Assim, nada impede, obviamente, de eu fazer uma abertura completa dos dados. Mas se não, num primeiro momento, numa pré-visualização dos dados ali, talvez o WhatsApp seja o alvo maior da minha investigação, por que não processá-lo separadamente dos demais aplicativos? Né, e analisar eles separadamente, fazendo com que eu ganhe muito mais tempo no momento da minha investigação. Tá? Então eu quero, por exemplo, dados somente do WhatsApp, dados do Gmail, ou eu quero dados do WhatsApp, Telegram e Instagram, mas eu não quero as demais aplicações. Né? Então, numa primeira análise, vamos dizer assim, numa análise preliminar, eu teria esse ganho no intuito de ter menos tempo, né? Vou gastar menos tempo aí investigando as informações, fazendo uma investigação direcionada em cima de alguns aplicativos, obviamente, que são os aplicativos-alvo ali para a minha investigação e que talvez, obviamente, é onde eu já posso, inclusive, já encontrar o que eu quero e aí, obviamente, já gerar o meu relatório e finalizar a minha investigação. Então, a gente tem esse ganho no tempo, né? Tanto o tempo de investigação quanto o tempo de processamento, né, das informações. Então, às vezes, uma evidência aí muito grande, vamos pensar um telefone aí com 512, né, GB de memória. Então, ele vai levar muito tempo para processar. E se eu quero ver somente um determinado aplicativo específico, antes eu tinha que esperar esse processamento concluir. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente não tem um computador que comporte o processamento de modo que dele ser mais rápido. Então, eu precisaria ter essa seleção de quais aplicativos eu quero decodificar. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui para a nossa ferramenta. Tá? Então, aqui a gente tem o Physical Analyzer, né, onde eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem breve como funciona essa decodificação dos aplicativos, tá? Quando eu vou fazer a abertura ali dos dados, como que ele vai tratar essas informações, tá bom? Então, eu tenho aqui, né, antes de mais nada, só para dar um exemplo para vocês, então eu tenho uma extração onde a decodificação dos dados, tá? Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Essa aqui é uma análise onde a decodificação dos dados foi feita de forma completa, ou seja, se vocês notarem aqui do lado esquerdo da tela, né, eu tenho todas as informações possíveis de ser decodificadas do aparelho. Tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, dentro de bate-papos, a gente tem os bate-papos que foram extraídos do Telegram, do Instagram, do WhatsApp e, obviamente, as conversas de mensagens nativas desse aparelho. Tá? Esse aparelho aqui no caso, tá bom? Então, um Galaxy J6. Então, a gente tem dados financeiros, dados de rede que o dispositivo se conectou, informações de geolocalização, arquivos de e-mail, entre outros, tá? Aqui eu tenho uma imagem, né? Obviamente não daria tempo de eu fazer todo um processo de decodificação durante essa apresentação, né? Até pelo tempo que a gente tem. Então, eu já deixei aqui pronto uma pré-visualização dessa mesma extração, e se vocês notarem aqui, né, na parte de cima, a gente tem aplicações, né, os apps seletivos que foram feitos, tá? Então, quando eu realizo a extração seletiva dos aplicativos, né, colocar aqui lado a lado para vocês verem, tá vendo que aqui, numa decodificação completa, ele não aparece que foram selecionados aplicativos específicos, e quando a gente utiliza o recurso, que eu vou mostrar já já, ele vai aparecer aqui para a gente. Então, olha, nesse caso especificamente, eu selecionei, né, a decodificação dos dados somente de mensagens, tá? Do bate-papo do WhatsApp especificamente. Então, se vocês notarem aqui mais uma vez, né, fazendo uma comparação de novo aqui lado a lado, aqui a gente tem o Instagram, o WhatsApp e o Native Messages.
né? Ou seja, mensagens padrões ali com FaceTime, se fosse o caso do iPhone, né? A gente teria aqui dados do FaceTime, a gente pode ter dados de SMS, entre outros, tá? Bom, então, o que eu fiz aqui? Esse processamento, só a título de informação para vocês, o processamento direcionado, selecionando exclusivamente dados do WhatsApp, tá? Ele demorou mais ou menos aí uns 10 a 15 minutos, tá, pessoal? Enquanto a extração completa para ser decodificada levou cerca de 30 a 40 minutos. Então, a gente pode ter um ganho aí de mais ou menos uns 50%, tá? No tempo, 50%, 55% ali, na redução de tempo, selecionando aplicativos específicos, tá? Bom, o único ponto de atenção que a gente tem que ter, até mesmo antes de utilizar esse tipo de recurso, é o seguinte: vocês vão notar que eu selecionei aqui, por exemplo, né, como eu mencionei para vocês, eu havia selecionado somente dados do WhatsApp, mas ele trouxe para mim informações de chamadas, contas de usuário, contato, dispositivos de rede. Isso, pessoal, acontece, isso é importante até mesmo para quem já usa, né, esse recurso, essa nova funcionalidade do Physical Analyzer. É importante destacar o seguinte: se eu seleciono uma aplicação específica, tá? E dentro dessa aplicação eu tenho outros itens, né, outros arquivos que se enquadrem em outras categorias, obviamente essas categorias serão parseadas, né? Elas serão apresentadas aqui na ferramenta na hora da gente analisar os dados, tá bom? Então, eu selecionei nessa técnica aqui somente o WhatsApp, mas sim, pode ter chamadas do WhatsApp, né? Então, por isso a categoria de chamadas vai aparecer. Então, relatos que já tivemos aqui de usuários, né, que já fazem uso desse recurso, é de que quando eles selecionam um aplicativo específico, às vezes ainda continua vindo muitos dados. Não se preocupem, isso vai acontecer porque, dependendo da categoria, a gente pode ter dados adicionais ali dentro, né, como é o caso dos bate-papos principalmente, categorias essas que precisam ser apresentadas também aqui dentro, tá bom? Bom, sem mais delongas, né, como que a gente faz, então, para ter acesso, né, a esse tipo de dado, né, esse tipo de informação? Então, vamos pegar aqui, eu vou abrir aqui um novo arquivo de extração, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, vou pegar aqui, vou selecionar o meu arquivo, tá? Vou avançar. Na tela secundária, eu vou ter aqui as informações de conjunto de hash, recuperação de locais, né? E aqui, olha, bem no meio da tela, a gente tem a seleção, tá, de aplicativos para ser decodificados, tá? Bom, pensando novamente nos ganhos que a gente tem, pessoal, quando a gente seleciona os aplicativos para serem decodificados, a ferramenta ela também tenta recuperar informações adicionais, tá? Ela tenta enriquecer aquele dado ainda mais, tá? Ou seja, é como se ele fizesse um processo de carving, né, de recuperação adicional de dados ali dentro, para tentar apresentar o máximo de informação possível daquele aplicativo que foi decodificado, tá bom? Então, eu vou selecionar aqui qual é o aplicativo, né, ou quais os aplicativos, vou mandar ele examinar os dados, tá? Quando isso acontece, né, aqui no nosso canto inferior direito, ele vai aparecer esse balãozinho, né, esse pop-up, falando que a decodificação de aplicativos foi acionada, tá? E em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura breve, tá, de todas as informações pré-existentes ali na nossa investigação, né, naquele caso específico que a gente está analisando. Então, esse processo de leitura, isso vai variar também, tá, gente? Então, assim, por exemplo, se eu estou trabalhando com um volume de dados muito grande, né, obviamente vai demorar mais tempo para ele fazer essa leitura prévia, ou seja, para se ele começar a interpretar ali as informações, né, entender quais são os aplicativos que existem ali dentro daquele aparelho, tá? E aí, consequentemente, após essa leitura, tá, que vai, como eu disse, pode demorar com base no tempo, no tamanho da sua evidência, a gente vai ter uma opção onde a ferramenta vai nos permitir fazer a seleção de quais arquivos nós queremos decodificar, tá? Então, olha lá, abriu aqui para mim, tá? Então, aqui ele tem as categorias de arquivos, tá? Essas categorias, reforçando mais uma vez, vão variar conforme o tipo de dado que existe ali na sua extração. E aqui, pessoal, quando a gente abre, a gente tem a opção de escolher quais os aplicativos a gente quer categorizar, tá? Dentro, obviamente, do contexto do que existe na nossa extração. Bom, então, obviamente, nesse caso aqui, por exemplo, eu não tenho WhatsApp,
né, nos aplicativos de bate-papo, mas eu tenho Line e WeChat. Né? Se eu tenho WhatsApp, Skype, Viber, Twitter, entre outras soluções aí de Instant Messenger, elas vão aparecer aqui nessa categoria, tá? Então, eu diria que nesse caso, eu não vou fazer isso porque, né, levaria muito tempo para decodificar. Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar quais os arquivos, né, eu quero decodificar separadamente, tá? E tudo que eu selecionei será parseado, né, será categorizado. E o que eu não seleciono não quer dizer que ele exclui aquilo ali da evidência, não, tá, pessoal? Isso é importante deixar bem claro. Ele simplesmente vai deixar de olhar para aquelas informações, tá? Tornando aí o processamento bem mais rápido, ok? Bom, então fiz a seleção dos arquivos que eu quero, né? Vou mandar continuar e ele vai iniciar o processamento, né? A decodificação desses aplicativos para mim, tá bom? Então, terminada a decodificação, a gente consegue enxergar os dados que foram categorizados dentro das informações aqui, né, da aba de dados analisados aqui do lado esquerdo. Ok? Bom, então esse seria a decodificação seletiva, um recurso muito poderoso, né, que foi acrescentado aí nas últimas versões do UFET Physical Analyzer. Tá? Então, ou seja, eu já teria de estar com a minha extração finalizada. Bom, seguindo aqui o nosso raciocínio, né, um novo recurso também que foi implementado, né, no UFET Physical Analyzer, tá, é a classificação de mídia. É um recurso que talvez quem já faz o uso aí das soluções de análise de vínculo da Cellebrite, né, como o Pathfinder Enterprise ou o Pathfinder Desktop, né, já deve ter visto em algum momento aquelas categorias, né, que a ferramenta cria com base na analítica de mídia, tá, pessoal? Então, ele tem capacidade de pegar determinadas informações, sejam elas imagens ou vídeos, tá? E inserir essas imagens e esses vídeos em categorias pré-existentes na ferramenta, tá? Ou seja, como o exemplo aí que está sendo apresentado para vocês, né, ele vai ter categorias de arma, droga, dinheiro, documentos, rostos de pessoas, veículos em si, placas de veículo, tá? Informações, documentos escaneados, documentos manuscritos, prints de tela que foram realizados. Então, ou seja, ele vai fazer uma leitura prévia ali dos dados do seu aparelho, né, das imagens e dos vídeos, e vai pegar essas informações e vai dividir isso e inserir as informações em cada uma das categorias, né, pré-existentes ali na ferramenta, que eu vou mostrar para vocês já já, tá bom? Então, esse recurso, diferente, obviamente, das soluções analíticas, né, da Cellebrite, seja o Pathfinder Enterprise Desktop, ele não vai usar 100% do processamento da máquina, ele vai requerer que você utilize, né, na verdade, ele vai sugerir para que vocês utilizem uma placa de vídeo, tá, pessoal? Então, é importante ter uma placa de vídeo ali quando a gente fala de processamento de imagem, né, para que acelere o processo, tá? E para isso, a gente precisa utilizar um add-on, né, um recurso que a gente tem aqui dentro da ferramenta, que é o Cellebrite GPU, tá? É um recurso de GPU que a gente instala, né? A gente precisa baixar ele aqui do portal, tá? Depois que a gente baixa ele do portal e faz a instalação, deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Fica dentro do de produtos e licenças, tá? Então aqui na tela superior, a gente vai localizar aqui Cellebrite Physical Analyzer, tá? Lá na parte de downloads, a gente tem os recursos de add-ons, tá? Então, dentro dos add-ons, a gente tem aqui o primeiro item, tá? GPU Package for Media Classification, ou seja, o pacote de otimização de GPU, né, para classificação aí dos arquivos de mídia, tá? É um pacote pequeno, tá? Para ser baixado pela internet aí, bem tranquilo, tá? De instalar, basicamente é Next, Next, Finish, não tem muito segredo, tá? Adicionando esse pacote no nosso computador, né, na nossa estação, a gente vai ter a otimização na hora de fazer esse processamento dos dados, tá? Então, da mesma forma, né, quando eu for lá dentro da minha evidência, vou adicionar a minha extração, né, estou adicionando aqui o meu arquivo de extração para ser processado, tá? Aqui no final, eu tenho o recurso de classificação de mídia, tá? Então, quando eu marco aqui essa opção,
ele vai habilitar para mim a opção de selecionar categorias, tá? Então, eu vou clicar aqui. E aí, primeira coisa que ele me pergunta, se eu quero fazer a classificação de mídia, de imagem e vídeo, somente de imagem ou somente de vídeo, tá? Aí fica a critério de vocês, né? Isso vai variar de investigação para investigação, tá bom? Posso deixar a imagem e vídeo? Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Óbvio, vai demorar um pouco mais de tempo para fazer o processamento? Sim, mas aí pelo menos você já realizou o processamento dos dois tipos de mídia que são suportados de uma única vez. Ah, eu quero fazer só de imagem, não tem problema nenhum também, tá? Você vai ter um pouco mais de performance na hora de processar os dados, mas ele consegue fazer a categorização também normalmente, tá? E aqui embaixo, a gente tem as categorias que são suportadas, tá? Bom, o que é importante vocês saberem? Diferente do Pathfinder Enterprise, Pathfinder Desktop, a gente não consegue ensinar para a ferramenta, tá? A gente não consegue falar para ela para como criar uma nova categoria, ou seja, eu não consigo ensinar para a ferramenta o que é uma placa de carro, o que é um comprovante, algo desse tipo. Então, ou seja, eu preciso utilizar uma das categorias que já existem aqui dentro, tá bom? Mas existem várias, eu acredito que as que já estão previamente aqui, né, sendo exibidas, já vai atender aí, possivelmente, a maioria das demandas de vocês, tá? Então, aqui, rapidamente, né, só destacar algumas, né, a gente tem cartão de crédito, dinheiro, né, conteúdo de nudez, ele tem aqui o CSA, tá, que é a exploração sexual infantil, tá, pessoal? Então, para casos de pedofilia, né, a gente tem um recurso também, pode contar com recurso aí para essa segregação de imagens, tá? Informações aqui de código de barras, capturas de tela, né? Documentos de boletos, né? O que ele chama aqui de faturas, né? Boletos que o usuário pode ter tirado foto, escaneado, algo do tipo, tá? Documentos, né? Diversos, arma, droga, enfim. A gente tem diversas categorias aqui, tá? Que a gente vai selecionar, a gente tem a opção aqui de selecionar. Depois que eu aplico, né, eu vou mandar, obviamente, a ferramenta fazer o processamento dos dados, né? Mais uma vez, pelo nosso tempo, né, eu já deixei aqui esses itens prontos, né, para vocês. Então, eu tenho aqui, olha, onde que eu vou visualizar as informações após o processamento, tá? Bem aqui, ó, na aba de perspectivas, tá? Então, aqui ele vai ficar acima de analisador de malware, a gente vai ter a classificação de mídia. Tá? Então, olha lá, ele encontrou 34.424 arquivos, sendo que desse montante, 700 haviam sido excluídos, foram recuperados. Tá? Quando eu dou 2 cliques aqui, ele vai exibir aqui para mim as categorias, tá? E dentro dessas, abaixo aqui dessas categorias, ele me mostra, tá? O primeiro ícone aqui é de imagem, o segundo é de vídeo, tá? Então, aqui eu tenho os itens, né, pós-processamento, já categorizados, e de fácil navegação, tá? Isso com base na categoria, obviamente, né? Isso vai facilitar muito quando a gente fala, né, que a gente está trabalhando com investigação voltado para análise de imagens e vídeos, tá, pessoal? Então, assim, é importante destacar que, obviamente, pode acontecer de gerar falso positivo, né? Isso é comum, isso em qualquer ferramenta analítica, qualquer ferramenta, por mais que exista um aprimoramento com inteligência artificial na ferramenta, ela ainda acaba gerando um falso positivo, mas ajuda bastante já ter essa segregação, né? Essa segmentação das informações para a gente já saber, né, onde a gente vai buscar, tá? Então aqui, por exemplo, olha, vou pegar aqui um vídeo só para vocês terem uma noção, né? Então aqui estão os vídeos, né, que ele entendeu como sendo arma, né, como tendo arma aqui em algum momento. Se a gente dá um play aqui nesse vídeo, né, pode ser por dentro da ferramenta mesmo, ele vai exibir uma prévia, tá? Se vocês notarem, né, vou até ampliar aqui para ficar mais fácil. Se vocês notarem aqui embaixo, né, na lista de frames, o que ele está mostrando aqui para a gente? Né, tá vendo que tem uma parte que está cinza, outra parte que está meio vermelhinha, né? Então, olha lá, ele mostra para a gente que o que está de vermelho, por exemplo, é algo relacionado à arma, tá? Aqui embaixo que está rosa, né, vai ser rosto, e o que está amarelinho vai estar em dinheiro, tá? Não dá, talvez não esteja dando para ver os amarelinhos aí, porque são poucos, tá? Mas como que eu vou fazer, então, para eu visualizar esses dados? Eu posso ir clicando aqui em frame por frame, tá? Ou eu posso simplesmente vir aqui, pessoal,
e dar um play no meu vídeo, tá? Só colocar no mudo aqui para não interferir aqui no meu áudio. Então aqui, olha, vocês vão ver, olha lá, começou aqui a aparecer o vermelhinho, tá vendo? E vai segmentando. É o momento em que arma aparece no vídeo, tá? Então, se tem arma, se tem droga, se tem dinheiro ou qualquer uma daquelas categorias aparecem no vídeo, a gente consegue hoje, né, fazer essa prévia dentro do Physical Analyzer, tá? A partir dessa categorização de mídia, tá ok? Então, esse é mais um dos recursos aí novos que existem dentro do Physical Analyzer, tá? O Physical Analyzer agora incorporou uma parte, né, desse recurso de classificação de mídia que antes só existia no Pathfinder Desktop e Enterprise, tá ok? Bom, seguindo aqui, tá? O nosso um recurso também que acabou vindo aí para a parte de nuvem, né, pessoal? E isso está virando tendência, né? Essa questão de extração do WhatsApp através do QR Code. A gente já vê isso, inclusive, em outras ferramentas, né, de investigação que a gente tem no mercado. Mas hoje, né, para atender essa grande demanda existente aí, né, de extração de WhatsApp, a gente hoje, através do Physical Analyzer, né, da parte de nuvem, tá, o UFET Cloud, a gente vai conseguir fazer a extração, né, a gente já consegue fazer a extração do WhatsApp através do QR Code, tá? Isso por quê, pessoal? Por que isso acontece, né? A gente sabe disso, principalmente para quem já usa a ferramenta há mais tempo, né? Percebe que às vezes a gente vai fazer uma extração, né, de um telefone, dependendo, né, das variáveis que a gente já citou aqui em vários outros webinars, né? Ou seja, o telefone está com um patch de segurança que não é suportado, ele tem uma criptografia nova, ou ele tem uma criptografia a nível de hardware, que pode estar impedindo ali que aquela extração aconteça. Às vezes, a gente consegue até quebrar a senha do telefone, ou às vezes a gente até sabe a senha, né? Porque às vezes o policial lá de campo conseguiu pegar a senha com suspeito, ou conseguiu desativar a senha, né, do telefone enquanto ele estava desbloqueado no momento da apreensão, enfim, diversos cenários, né? Então, pode acontecer da gente mesmo tendo o telefone desbloqueado ali em mãos, a gente não conseguir fazer a extração dos dados, né? Principalmente dados do WhatsApp, questões de criptografia, entre outros, né? Entre outros empecilhos aí que a gente já discutiu em outros webinars aqui na TechBiz, tá? Então, bom, então a gente tem hoje, a gente pode contar com esse recurso, né, de extração através do QR Code, tá? Que nada mais é, pessoal, assim, só para que vocês entendam, né, se situem aí melhor. Hoje, o WhatsApp, o QR Code do WhatsApp, ele faz simplesmente um espelhamento dos dados que existem no seu aparelho, tá? E qual que é o papel da ferramenta nesse sentido? No momento do espelhamento, ele conseguir criar um vínculo ali, estabelecer uma conexão com o aparelho, tá? E interceptar aqueles dados, ou seja, fazer um espelhamento jogando isso para dentro do UFET, tá? Ele vai fazer isso, pessoal, usando o Chromium, tá? Um navegador até bem conhecido aí, para poder fazer essa extração, tá? E para isso eu vou mostrar aqui para vocês, de forma bem breve, assim, como que a gente faz essa extração através do QR Code, tá? Então vamos voltar aqui de novo, Physical Analyzer, né? Então a gente está aqui dentro do Physical, a gente tem que ter uma licença de UFET Cloud, tá, pessoal? Isso é bem importante vocês saberem. Então o Physical Analyzer não faz isso nativamente, somente com a licença do PA? Não, a gente precisa do UFET Cloud, tá? Para quem não sabe, né, para quem está começando talvez a usar a ferramenta agora, o UFET Cloud, tá? Há um certo tempo atrás ele foi incluído, tá? Ele foi adicionado aí à interface do Physical Analyzer. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em nuvem, tá? Na parte de extração, dados privados de nuvem, tá? Aí, como sempre, nós vamos inserir aqui as informações, tá? Nós vamos criar aqui o nosso caso, tá? Vou colocar aqui algumas informações, né? Principalmente as que são obrigatórias, senão a gente não consegue prosseguir. Lembrando sempre, pessoal, do UFET Cloud, aí ele pede para a gente carregar uma autorização, né? A ordem judicial, né? Autorização legal aí, que nos permite acessar essas informações da nuvem, tá? Isso é importante frisar para vocês. Bom, inclusive eu posso fazer também classificação de mídia, tá? Durante o processamento dos arquivos que serão extraídos aí do WhatsApp. Então isso é bem legal também, tá, pessoal? Explorar esse recurso dentro da extração de nuvem, ok? Bom, então seguindo aqui, deixa eu só maximizar minha tela para ficar melhor.
Bem aqui no final, né, dos artefatos de nuvem, a gente tem aqui, olha, o WhatsApp Web. Nós vamos clicar aqui, tá? E que ele está nos dando uma informação falando que será necessário fazer o escaneamento, né, do WhatsApp, né, através do WhatsApp Web, usando o aparelho do usuário, tá? Vou salvar aqui, tá? Eu vou só subir aqui para mostrar para vocês que foi adicionado. Então, tá aqui um perfil. Eu vou avançar. O que ele vai fazer agora? Né? A gente tem que estar, obviamente, conectado à internet, né? A gente está falando de nuvem, tá? Ele vai dar para a gente essa mensagem aqui falando que existe a necessidade de realizar o escaneamento, tá? Antes disso, ele pede uma aprovação, tá, pessoal? E aqui, basicamente, é escrever o nome de quem está autorizando aí essa extração de dados em nuvem. Isso é só para constar no relatório, tá? Então, vou clicar aqui em aprovar. Ele vai gerar para mim aqui um QR Code, obviamente, né? Então, eu preciso pegar o meu telefone, ele tem de estar desbloqueado, tá? Nesse caso, não vai ter como a gente fugir disso, tá? A gente vai gerar, abrir lá o nosso WhatsApp, fazer a leitura, né, do QR Code, tá? Então, tá aqui, ele já fez o escaneamento. Depois que ele faz o escaneamento, eu tenho que clicar ali, né, mostrando que eu já escaneei esses dados, tá? Então, isso é importante, vocês saberem, ok? Bom, feito isso, eu vou pegar aqui, agora vou avançar. Eu posso filtrar aqui por data, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar as informações de hoje. Tá? Então, abril, né? 22 de abril. Somente de hoje, só para não demorar também muito tempo. Vou aplicar. Aqui embaixo, eu vou selecionar o que eu quero extrair, né? Se eu quero pegar as mensagens e os contatos, ou somente as mensagens, por exemplo. Tá? E vou avançar. Então, agora, ele me dá aqui o resumo e eu vou iniciar a minha extração. Tá? Então, aqui ele já subiu aqui para mim nuvem. Tá? E agora, o que ele está fazendo? Ele está se conectando através do browser, ele está se comunicando com o WhatsApp Web, tá? Pegando essas informações e baixando isso, né? A ferramenta está interceptando essas informações e jogando isso para dentro da ferramenta de análise. Tá? Então, olha lá, está processando aqui os dados. Inclusive, pessoal, se tiver algum anexo, tá? Ou seja, como vocês viram, né? A gente tem possibilidade de fazer classificação de mídia. Se tiver algum anexo, ele vai também conseguir recuperar essas informações e trazer isso para dentro do Physical Analyzer. Tá? Isso é importante destacar para vocês. Bom, então aqui ele está gerando o relatório, né, o FDR dessa extração, já concluiu. Aqui embaixo ele mostra para mim que o status está ok, me dá as informações que foram extraídas aqui. E aqui dentro, olha, eu já tenho os itens, olha, então eu tenho aqui as imagens e vídeos, obviamente, que foram extraídos, né? Os contatos foram extraídos também, e como eu selecionei um range de data pequeno, né? Então, assim, eu, obviamente, tenho poucas informações, né? Então, aqui só para mostrar para vocês como é que ele vai exibir, é normal, como se fosse uma extração comum que a gente tivesse realizado aí do nosso aparelho, né? Como se a gente tivesse feito uma extração, né, direto no ForPC ou no nosso UFET Touch, e os dados vão aparecer aqui, eu consigo gerar um relatório normalmente, executar todos os filtros, enfim. Tá, pessoal? Então, é uma importante ferramenta, um importante recurso que a gente tem agora aí disponível, tá, no UFET Cloud, né, que é essa extração aí do WhatsApp através do QR Code, tá bom? Então, muito útil para aqueles aparelhos aí que a gente não consegue extrair, mesmo com ele desbloqueado, e a gente sabe que o WhatsApp está lá, a gente às vezes consegue abrir, fazer uma prévia dos dados e a gente simplesmente não consegue tirar aquela informação dali e jogar para a ferramenta de análise, tá? Então, agora com o UFET Cloud, usando o recurso de QR Code do WhatsApp, isso é totalmente possível, tá bom? Bom, então vamos seguir aqui a nossa apresentação, tá? Lembrando que, pessoal, tendo dúvidas, fiquem à vontade para já ir enviando isso para a gente, tá? No final da apresentação, a gente vai responder todas elas aí no máximo, pelo menos o máximo possível, tá? Bom, então agora, né, o penúltimo recurso aí, a gente vai ver ele hoje, também de forma bem breve, assim, sem tomar muito tempo, até porque é um recurso que a gente já viu aqui em outros webinars, né, da TechBiz, né, que é a extração seletiva de dados, tá? Usando
o UFIT Touch ou o UFIT for PC, né, para extrair esses dados também de forma seletiva. A gente viu que os dados após a extração, a gente tem a capacidade de decodificar separadamente. Mas é importante mostrar que na extração também a gente consegue selecionar alguns dados, tá, para serem extraídos aí. E esse recurso, por mais que ele já tenha sido mostrado, né, ele havia sido pedido aí por alguns dos nossos clientes, alguns dos nossos ouvintes, né, para mostrar de novo, entender melhor como que faz. Então, por isso eu resolvi trazer essa funcionalidade novamente, tá? Bom, basicamente, né, na tela da ferramenta, a gente tem, né, na extração de sistema de arquivos, tá? Isso é importante destacar. A gente tem, quando existir essa opção aqui, olha, seletivo, né, ou seletiva, a gente consegue fazer a extração escolhendo quais arquivos a gente quer extrair, né, quais aplicações a gente quer extrair daquele aparelho. Tá? Então, pensando em tempo, pensando em performance, esse é o recurso que vai ajudar vocês aí bastante no dia a dia com as extrações, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos perder muito tempo não, vamos direto aqui para a ferramenta para mostrar para vocês, tá? Então, primeiramente, né? Aqui a gente está no UFIT for PC, tá? Vou pegar aqui, buscar dispositivo, eu vou selecionar o aparelho, tá? Deixa eu até abrir a minha câmera aqui para vocês, tá? Espero que vocês consigam visualizar bem aí. Então, a gente tem aí o aparelho que está sendo extraído, tá? Esse aparelho aqui, a gente vai usar ele como exemplo, então ele é um J5 Prime, tá? Então tá aqui. Ah, Robert, você está usando um aparelho, né, que não é tão usual, né? Assim, é um aparelho que ainda existe no mercado, né? Foi lançado aí no meio de 2017, até 2019 ainda estava em venda, mas a gente não enxerga muito esse aparelho ainda, né? A gente acaba vendo muito em algumas apreensões, tá? Então é um aparelho ainda muito utilizado, tá, pessoal? Esse modelo da Samsung. Mas isso só tem para esse aparelho? Não, tá? Deixa eu até voltar aqui rapidamente para mostrar para vocês. Então, se eu tenho um Galaxy S9, por exemplo, né? Se eu tenho um Galaxy S9, deixa eu pegar aqui é o Galaxy S9, né, para facilitar. Então, a gente tem capacidade de fazer extração seletiva? Temos também, então um aparelho mais novo. Ah, mas a gente já tem S10 e S20, tem extração seletiva para ele também? Tem, pessoal. Tem para S20, vamos pegar aqui um dos últimos modelos aí que foi lançado. Tá? Então, olha lá, ó, extração de sistema de arquivos, extração seletiva. Tá? Não é algo exclusivo desse aparelho que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, esse daqui é porque é um de laboratório que nós temos, por isso que ele está sendo utilizado. Tá? Então, a gente vai pegar aqui, vamos selecionar aqui o modelo do aparelho, vamos escolher aqui sistema de arquivos, e aqui a opção, obviamente, que nos permite fazer a extração seletiva. Tá? Para esse aparelho especificamente, eu tenho condições de, durante a extração seletiva, fazer também um contorno de bloqueio, ou seja, independente se esse aparelho está com senha ou não, eu vou conseguir fazer aí essa extração dele, contornando o bloqueio da extração, tá? O bloqueio que está ali naquele dispositivo. Então, vamos lá. Vou escolher aqui o local onde eu quero salvar, né? Sempre lembrando, pessoal, disso aqui, tá? Ponto importantíssimo, né? Lembrando a versão do sistema operacional que é suportado, temos que ter atenção a esse ponto, tá? Então, aqui a gente vai colocar, ele pede para a gente colocar o telefone em modo download, né? Tá aqui, especificando isso para a gente. Dica que não pode faltar, né, pessoal? Meu aparelho aqui, vocês podem ver, a tela dele está desligado, tá? Então, o que eu vou fazer? Pontinha amarela, tá? Ponta amarela, T133, vou conectar nele aqui, com ele desligado, tá? Então, fiz a conexão e vou ligar o aparelho, tá? Com a ponta amarela aqui conectada, tá? Então, foi feita aqui a conectorização, ó, o aparelho já está em modo download, ok? Posso tirar aqui a pontinha, isso só para facilitar, tá, gente? Então, assim, não, eu quero seguir o que está sendo solicitado aqui, segurar a tecla de volume, etc. Gente, não tem problema nenhum, tá? Essa dica da ponta, ela funciona para alguns modelos de aparelho, então, por isso, né, fica mais fácil aí para a gente não ficar perdendo tempo, às vezes erra a sequência, né? E aí a gente não consegue, às vezes, fazer a extração, concluir, né? Então, vamos lá. Conectei aqui o meu dispositivo, vou continuar. O que ele vai fazer agora?
ele vai começar a fazer algumas iterações dentro do meu aparelho, tá? Então, vocês podem ver aqui, ainda está no modo download, né? Ele vai fazer um pré-carregamento. E essa extração, pessoal, assim, é bem importante destacar isso para vocês, que é uma extração que pode levar um pouco mais de tempo, isso dependendo do modelo do aparelho, tá? Então, o aparelho tem uma memória maior, óbvio, vai levar mais tempo para poder fazer a leitura dessa memória, tá? Ele precisa fazer isso. Então, isso é importante destacar isso para vocês, tá? São 5 etapas, né, que serão realizadas aqui, tá? E muita gente já me questionou da seguinte forma: Robert, tentei fazer essa extração por várias vezes e não funcionou. Ou às vezes ele fica muito tempo ali rodando e não sai, né, não avança as etapas. Ou às vezes ele simplesmente chega na etapa número 4 e dá um erro. E aí eu não consigo sair disso, tá? Às vezes, pessoal, a conexão USB, isso tem a ver com Windows, tá? Não é questão da ferramenta, não é problema na porta de conexão USB ali do seu dispositivo, tá? Muita gente acha, então a porta USB do aparelho pode estar danificada. Não necessariamente, tá? Então pode acontecer simplesmente da porta USB ali, a gente precisar, dependendo da situação, desconectar e conectar novamente, tá? Só que, o que a gente repara durante o processo? Então, ele está aqui já na etapa 2. Quando ele chega na etapa número 4, às vezes ele fica dando um barulho de conexão e desconexão, né? Quando a gente conecta o aparelho ali no nosso computador, né, ele não dá um barulhinho, né? Geralmente ele dá um barulhinho de plug, né? Como se a gente estivesse conectando ali um pendrive, um HD, por exemplo. Então, ele fica dando esse barulho intermitentemente, tá? E aí, o que acontece? Ele não avança para as próximas etapas. Então, aqui, olha, a gente já está na etapa 4, ele está falando, não desconecte o cabo. Dica, tá, pessoal? Dica importante. Se por algum motivo ele chegar nesse ponto aqui, etapa 4 de 5, ele começar a dar um barulho de conexão e desconexão de porta USB, ele fica nisso por muito tempo, e aí ou ele vai dar erro, ou ele vai ficar em loop, ou seja, você vai deixar o aparelho lá, ele vai ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, e simplesmente não vai sair disso, fica travado ali, tá? Então ele vai ficar dando esse barulho de conexão e desconexão o tempo inteiro. O que a gente faz quando isso acontece? Tá? Aí vem a dica importante. Você pode contrariar, né, o que ele está pedindo aqui, para não desconectar o cabo, você pode sim desconectar o cabo, tá, do dispositivo aqui da sua, não do dispositivo, mas sim da porta USB do seu computador, tá? Quando ele ficar dando esse barulho intermitente de conexão e desconexão, né, como se estivesse dando uma falha de conectividade na porta USB, tá? Tirou ali, conecta de novo, tá, na porta USB. Então, olha lá, por exemplo, aconteceu isso comigo agora. Ó. Tirei o cabo, tá aqui, vou conectar de novo. Ó. Tá? Quando eu conecto de novo na porta, né, isso porque ele fica dando esse barulhinho de conexão e desconexão. Olha lá, ele já pulou para a etapa 5. Tá vendo? Então, o que acontece? Ficou nesse loop eterno, né, de conexão e desconexão, ou ele vai dar erro, tá, na sua extração depois de um tempo, ou ele vai ficar nisso por dias. Tá? Ou por horas também. Tá? Isso vai depender muito, depende do aparelho, depende de uma série de fatores. Tá bom? Então, não se preocupem em fazer essa desconexão dos dados. Tá? Quando ele ficar dando esse barulho intermitente na porta USB ali, de conexão e desconexão, pode contrariar essa mensagem aqui e tirar o cabo e conectar novamente. Tá? O telefone ele vai ficar, como vocês podem estar vendo aqui na tela, né, na câmera aqui, ele vai ficar com a tela esmaecida. Tá? Então, ou seja, não se preocupem, o sistema está atuando aqui de forma segura dentro do dispositivo, preservando todos os dados do aparelho, tá? E preservando, obviamente, o sistema operacional, para que, quando eu ligar novamente o meu aparelho, né, ele inicialize, né, e não simplesmente não carregue mais o sistema operacional ou algo do tipo. Então, todo o processo é feito de forma segura, tá? Dentro do sistema operacional, com toda a preservação dos dados, né? Com toda essa segurança e confiabilidade que o sistema da Cellebrite nos fornece. Tá bom? Então, vamos aguardar aqui só mais alguns instantes. Ele está terminando aqui já a etapa número 5 e vai nos dar aqui a opção de fazer essa extração seletiva. Enquanto isso, pessoal, como eu disse para vocês, a gente precisa ter atenção
né, a versão do sistema operacional. Então, para isso, né, a dica que eu sempre passo em treinamentos, né, em webinars também, né, é sempre já usar aqui o GSM Arena, né, onde a gente pode pegar aqui, por exemplo, o modelo do aparelho, né, para a gente ter uma noção, obviamente, de qual versão do Android, né, deixa eu até ampliar isso aqui, pra vocês verem, ó, qual a versão do Android esse aparelho saiu de fábrica e até quando ele foi atualizado, qual a última atualização que ele recebeu, tá? Aquele dispositivo possui. Então, olha lá, nesse caso, a última atualização que saiu para esse aparelho foi a versão 8 do Android, tá? Mas, na verdade, esse aparelho aqui, ele já tem até a 9 para ele, saiu recentemente, tá? Mas, enfim, de qualquer forma, a gente tem uma noção aqui pelo site, né, do GSM Arena, qual é a versão que esse aparelho saiu de fábrica e até quando ele foi atualizado. Então, isso nos dá uma garantia aí, tá? Isso para quando o telefone está bloqueado por senha, a gente não consegue ter acesso. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa ferramenta, ele já concluiu aqui. Então, ele exibiu aqui para mim, olha, o modelo do dispositivo, versão do sistema operacional, versão do patch de segurança, chipset, entre outras informações. Tá? E aqui embaixo, a gente tem a informação, olha, FS seletivo, né? Ou seja, File System seletivo. Tá? Então, quando eu clico aqui nessa opção, o que ele vai fazer? Ao invés de ele descarregar todos os dados do aparelho, ele vai me dar a opção de selecionar quais aplicativos eu quero extrair desse dispositivo. Tá? Então, eu tenho aqui a opção de escolher qual aparelho, qual aplicativo eu quero extrair dentre, obviamente, os que existem ali dentro. Tá? Então, por exemplo, eu quero só o WhatsApp, Viber, eu quero Telegram, Badu, ou seja, só aplicativos de rede social, por exemplo, tá? De Instant Messenger e redes sociais. Eu posso escolher esses aplicativos específicos, tá? E realizar a extração desses dados. Ou seja, eu não preciso, eu posso ignorar aqui durante a extração sistemas e aplicativos comuns do Android, por exemplo. Então, eu não quero extrair calculadora, eu não quero extrair Google Play, eu não quero ver agora, nesse primeiro momento, eu não quero ver quais aplicativos o usuário comprou. Eu quero ver os aplicativos que ele trocava mensagem. Então, eu posso fazer uma extração direcionada, tá, pessoal, dos aplicativos. E, geralmente, tá, às vezes, aparelhos que a gente não consegue extrair o WhatsApp, por exemplo, fazendo uma extração comum do sistema de arquivos, às vezes, pela extração seletiva, a gente consegue enxergar ele aqui e extrair, tá? Então, é importante vocês terem atenção e usar bem esse recurso aqui, porque ele pode ajudar aí no momento de extrair um aplicativo que possua algum tipo de criptografia, tá bom? Bom, então é isso. Esse é o recurso, eu não vou, obviamente, iniciar aqui a administração, isso levaria muito tempo, né? Isso era mais para vocês terem uma noção de como que funcionava, tá bom? Vamos seguir aqui, né, até porque o nosso tempo já está acabando. Bom, então agora, pessoal, o nosso último recurso, né, o último item que nós vamos tratar aqui nesse nosso webinar é sobre a captura de bate-papo. A captura de bate-papo é um recurso, tá, que vai nos permitir aí, né, como o próprio nome já diz, fazer, né, a retirada aí de algumas conversas, tá, através de print de tela. Só que, obviamente, é um print de tela seguro, tá, pessoal? Não é simplesmente como a gente faria habitualmente, né? Pegar o telefone ali, usar o print de tela convencional, ou seja, contaminando ali a nossa evidência, né? Gerando arquivos dentro do telefone que não existiam, tá? Então, a gente hoje conta com esse recurso dentro do UFED Touch 2 e do UFED for PC, tá? Que é o recurso de captura de chat, tá? Que é um recurso que antes a gente via somente na versão quiosque, né, da Cellebrite. Então, hoje isso já tem, né, foi um recurso que foi incorporado também recentemente, tá? Já tem alguns meses, inclusive, que foi incorporado aí dentro do ForPC e do Touch 2. Tá? Então, vamos lá, vamos para o funcionamento dele aqui, né, até para a gente encerrar também o nosso webinar. Deixa eu só finalizar aqui essa administração. Enquanto essa tela ela volta aqui para a tela principal, né, uma coisa que eu queria destacar sobre esse recurso de captura de chat. Tá? A gente tem, por exemplo, condições, tá, pessoal, de fazer captura de chat somente
de dispositivos Android. Tá? Nesse primeiro momento, a gente só consegue fazer isso para Android. Tá? Assim como a extração seletiva de dados. Então, esses são dois recursos poderosos, tá? Existentes aí na nossa ferramenta, só que a gente cai nesse critério de ser restrito ao sistema operacional Android. Tá? Ele não vai servir aí para os modelos da Apple. Tá, ok? Então, vamos pegar aqui, né? Eu vou pegar um outro aparelho aqui agora, tá? Um outro dispositivo, para mostrar isso para vocês. Deixa eu abrir aqui a minha câmera novamente, para que vocês tenham uma visão completa aí do dispositivo. Tá? Então, agora eu vou usar esse outro aparelhinho aqui. Tá? Só tirar aqui essa... Deixa eu minimizar essa tela aqui, para não atrapalhar a visualização de vocês. Então, vou pegar aqui agora, vou clicar aqui em dispositivo móvel, tá? Vou usar aqui uma opção. Deixa eu voltar aqui. Vou usar a opção de detecção automática, tá, pessoal? Vou pegar aqui, é até bom para que vocês vejam, né, para quem nunca utilizou aí a detecção automática de dispositivo, tá? Então, vou conectar aqui meu aparelho. Ele vai ser reconhecido aqui pelo dispositivo. Pode acontecer, pessoal, né, para quem já teve treinamento comigo, principalmente, já deve saber disso, né, que às vezes a detecção automática ela não consegue achar o aparelho de primeira. Tá? Aí a gente pode tentar novamente ou então tentar buscar isso manualmente, tá? Deixa eu ver se ele carrega aqui rapidamente para a gente ver. Ah, pode ser que ele dê um errinho aqui, só um minutinho. Conectando ele aqui novamente. Esse aparelho aqui, deixa eu pegar aqui, ele é um A307, tá? Ele é um aparelho Galaxy A30s, bom? Então aqui, ó, dentro da tela do nosso aparelho, o que a gente tem? A opção aqui embaixo, olha, de captura de bate-papo, tá? Que é o recurso que nos interessa aqui nesse momento. Então, vamos clicar aqui, mais uma vez, selecionar o local onde a gente vai salvar, tá? Este método é compatível com sistemas operacionais Android, né? Versão 5 ou superior, tá? Sem limitações aí para as versões superiores a 5. Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, agora o que ele vai fazer? Ele vai se conectar aqui ao meu dispositivo. Vocês estão vendo aí a tela aí, em algum momento ela vai começar a mexer, inclusive, tá? Um ponto que é importante, pessoal, é o seguinte, aqui nessa tela, tá? Ele fala para a gente o seguinte, ele sugere, na verdade, que a gente mude o idioma do aparelho, tá? Para o inglês. Por quê? Porque o idioma estando no inglês, esse recurso ele consegue habilitar o filtro por data, tá? Em alguns aplicativos. Então, ficaria mais fácil, eu poderia fazer uma busca mais direcionada dentro dos aplicativos de bate-papo, tá? Mas se eu não mudar para o inglês, não vai funcionar? Funciona, tá? Do mesmo jeito. A única coisa é que a filtragem de data não funciona, ok? Então, vamos continuar aqui. Bom, aí aqui ele fala o seguinte, né, que para captura de tela ideal, né, serão alteradas algumas configurações no dispositivo, pessoal. Serão alteradas configurações, tá? Ele não vai alterar de forma alguma o dado que existe naquele aparelho. E todas essas configurações que ele alterar, ele restaura isso automaticamente ao término do processo de captura de bate-papo, tá? Então, eu posso permitir aqui a minha configuração, tá? E ele faz a leitura dos arquivos de Instant Messenger que existem ali. Se tiver aqui Viber, Skype, enfim, o que tiver, ele vai pegar e colocar aqui, tá? Por enquanto, nesse aparelho aqui, a gente só tem o WhatsApp e o Signal, que ele vai exibir. E o modo genérico é onde eu consigo capturar telas de forma indiscriminada, tá? Eu só preciso ficar mexendo aqui na tela e ele vai fazendo a captura para mim automática, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui o módulo do WhatsApp, tá? Onde eu posso incluir, inclusive, os anexos no tamanho real. Então, tem imagem que foi enviada, uma foto que foi tirada e encaminhada pelo WhatsApp. Se eu marcar essa opção aqui, ele inclui para mim, na extração, uma cópia
desse anexo, tá? Em tamanho real. Tá? Então, eu vou avançar aqui agora. Ele vai agora fazer uma leitura, vocês vão notar aqui em cima. Vocês vão notando aqui na minha tela, dá uma olhada no vídeo aí, pessoal. A minha tela ela vai mexendo aqui, olha. Tá? Ela está mexendo, tá? Exibindo ali os meus contatos. E agora, depois que ele terminar de fazer a leitura dos contatos, eu posso escolher, tá, um contato específico para poder fazer a extração. Então, eu escolhi um contato. Dê uma olhada na câmera, pessoal. Ele abre para mim automaticamente os chats, olha. Então, ele já abre para mim, ele vai exibir os dados do contato. Tá? Não sou eu que estou mexendo, esse é o sistema que está fazendo toda essa tarefa. Tá? Ele exibe para mim aqui os dados. Se eu quiser voltar aqui, por exemplo, ó, eu posso também ter interação, mas não necessariamente. Olha, ele mesmo mexe e faz as interações para extrair os dados para mim daquele contato. Ok? Bom, terminou a interação, o que ele vai fazer agora? Eu posso vir aqui, parar a captura, tá? Ele me dá aqui uma prévia dos prints de tela que ele tirou, né, daquele chat, tá? Eu posso adicionar outra, se eu quiser, mas nesse caso aqui não é importante para a gente. Eu vou avançar. Ele vai falar para a gente aqui, extração bem-sucedida, né? Ele fala aqui para retornar o idioma original, não precisa, porque a gente não alterou. Vamos continuar aqui. Extração concluída com sucesso. Tá? Pronto. Então, agora o que eu posso fazer? Vou só mostrar na pasta aqui para vocês, né, como que fica. Olha lá. Ele gera para a gente um arquivo de extração padrão para que a gente abra ele no Physical Analyzer e consiga aí, e aí a gente vai conseguir, obviamente, gerar o nosso relatório. Tá ok? Bom, pessoal, assim, por hoje é isso assim que eu tenho para passar para vocês. Né? Espero que vocês tenham gostado aí. Né? Eu sei que foi bem rápido esse repasse, né? Foi mais para vocês conhecerem esses recursos novos aí que existem agora na ferramenta. Tá? Eu espero que vocês façam um bom uso aí agora da ferramenta, utilizando, né, esses recursos que vão ajudar aí na performance de processamento, vai acelerar muito o processo de investigação de vocês. Eu vou abrir agora para perguntas. Ok? Iris, por favor, à vontade. Parabéns, Robert. Foi ótima a sua apresentação. Nós temos diversas perguntas. A gente vai respondendo aqui e vamos vendo como é que fica o tempo. A primeira é um comentário do Luiz Fernando. Ele falou o seguinte: o problema da lentidão na decodificação dos dados não está somente na capacidade de processamento do computador. O Physical Analyzer é lento na abertura de um conjunto maior de dados, parece não aproveitar a capacidade de processamento do computador. Interessante o seu comentário, tá, Luiz? Assim, uma coisa que eu gostaria de destacar, pessoal, de fato, né, às vezes a gente nota que a própria ferramenta não faz um bom uso dos recursos de máquina, isso pode acontecer mesmo, tá? Mas o que é importante destacar é o seguinte: o Physical Analyzer hoje, ele não usa nenhum tipo de banco de dados para armazenamento de binário, né, para consulta de dados. Então, essa informação ela é processada ali na hora, né, a quente. E a ferramenta, sim, ela fica, às vezes, né, dependendo da situação, ela fica à mercê, né, fica devendo, tá? Mas já existe, tá, pessoal, assim, para deixar bem claro, já existe no roadmap da fabricante, tá, o projeto de ser acrescentado um banco de dados, tá? Assim como já existe em ferramentas como Pathfinder Desktop e Pathfinder Enterprise, um banco de dados para armazenamento de binário, para quando a gente processar o nosso caso pela primeira vez, depois, na segunda vez, na terceira vez que a gente for abrir, a gente não tem que reprocessar o nosso caso. Então, isso já vai ajudar bastante, tá? E também, em breve, né, pode ser que a gente tenha também, isso seria até uma sugestão interessante, para a gente fazer algo no sentido de aprimorar a ferramenta para que a gente consiga selecionar, por exemplo, quantidade de processadores, quantidade de memória por processador, como a gente já vê em outras ferramentas de investigação. Né? Isso é uma excelente sugestão que a gente pode estar repassando também para o fabricante, para estar acrescentando aí, melhorar ainda mais a performance de processamento. Perfeito.
Temos aqui uma pergunta do Ricardo. Ele pergunta se para extração é exigido que o dispositivo móvel esteja desbloqueado. Bom, Ricardo, boa pergunta. O que acontece é o seguinte: o telefone não necessariamente precisa estar desbloqueado. Tá? A gente viu ali até de forma breve, né? E em outros webinars também a gente falou especificamente sobre quebra de senha. Até sugiro depois que você acesse nosso canal, né? E está procurando aí pelos nossos webinars passados, onde a gente falou especificamente de desbloqueio, tá? Para entender um pouco melhor. Mas respondendo a sua pergunta de forma direta, não precisa necessariamente estar desbloqueado. Óbvio, alguns dos recursos que foram apresentados aqui, sim, requerem que o telefone já esteja previamente desbloqueado. Tá? Mas a ferramenta também oferece todo o suporte necessário para que a gente faça uma extração contornando o bloqueio ou até mesmo a gente tente desativar o bloqueio de senha. Tá? Então, existem aí essas possibilidades dentro da solução. Perfeito. Temos aqui a pergunta do Fábio, do Dipol. Ele pergunta o seguinte: poderia dar mais detalhes sobre o add-on da GPU? Isso dá celeridade à indexação pelo PA? Boa tarde, Fábio. É isso mesmo. Foi boa a sua pergunta, bom seu questionamento. A questão da GPU, ela vai servir para dar performance na hora de fazer a classificação de mídia, tá? Única e exclusivamente. Tá? A gente ainda não consegue parametrizar a ferramenta para otimização de performance, de indexação, né, de qualquer outro tipo de processamento que não seja a classificação de mídia através da GPU. Tá? A gente só precisa fazer o download ali, né, no portal. A instalação é bem simples, como eu disse. Next, Next, Finish, tá? Sem nenhum parâmetro adicional para clicar. A ferramenta, esse recurso estando instalado, na hora de fazer a classificação de mídia, você vai ter uma performance muito maior do que você teria usando a CPU convencional do seu computador. Perfeito. O Luiz Marcos, ele pergunta o seguinte: se o Physical Analyzer é um appliance ou um software e se tem versão para teste. Excelente. O que acontece é o seguinte: o Physical Analyzer é um software, tá? Ele faz parte do kit de extração aí da Cellebrite. Então, quando a gente compra um kit do UFED Touch, que aí sim seria um hardware, ou do UFED for PC, que é o software de extração, que é o que eu mostrei para vocês aqui, vem para você no kit uma licença do Physical Analyzer, que é o software de decodificação e análise de dados, tá? Quanto à versão de teste, aí a gente teria que ver com o nosso time comercial. Eu vou pedir para você, a gente já está com o seu contato aqui, né? Eu vou pedir para alguém do nosso time comercial entrar em contato com você, entender um pouco a demanda que você tem, né, para ver se consegue disponibilizar aí uma demo para que você utilize o software e veja as funcionalidades. Perfeito. O Juan Mitchell, ele pergunta o seguinte: na extração do WhatsApp Web, o aparelho tem que estar conectado à internet? Isso não é arriscado? Essa foi extremamente pertinente, tá? Essa pergunta eu já imaginava, inclusive, que ela iria surgir, tá? Assim, eu ia falar sobre isso durante a apresentação, mas como eu já imaginava que esse tipo de pergunta ia acontecer, foi muito bom, assim, esse levantamento dessa questão. Seguinte, pessoal, a gente sabe que, de fato, né, o WhatsApp Web, ele precisa que o telefone esteja conectado à internet. Isso foge um pouco, né, daquelas boas práticas que quem já teve treinamento comigo, até mesmo quem não teve, mas que conhece, né, do mundo de forense, sabe que, como boa prática, o ideal é que a gente isole o telefone da rede, né, mantenha-o sempre desconectado ali de alguma forma, tá? Para que a gente não sofra, por exemplo, uma deleção remota dos dados e aconteça aí essa perda irreparável, né, das informações. Tá? Mas, respondendo diretamente, sim, o aparelho precisa estar desbloqueado e conectado à internet. Né? Esse é um dos parâmetros. A gente corre um risco? Corre. Mas aí, pessoal, assim, isso vai a critério, né, e a cargo de cada investigação, de cada investigador, né, o que a gente brinca às vezes, né, parece até retórico, né, cada caso é um caso, não tem jeito. Né? Então, assim, se a gente está com o aparelho ali desbloqueado em mãos, o WhatsApp está aparecendo, né, isso tem vários casos assim relatados.
eu já passei por isso nos acompanhamentos, né, nas consultorias aí, nos órgãos de forças da lei. O aparelho está desbloqueado na mão do perito, na mão do investigador, na hora que vai fazer a extração, por algum critério técnico, né, seja o patch de segurança ou uma criptografia, não é possível extrair aquele aparelho, mas ele está desbloqueado, então como é que você vai jogar aquele dado para dentro? Né? Então, aí depende. Vale a pena correr o risco, colocar o telefone na rede, seja na rede Wi-Fi, né, da empresa, ou uma rede Wi-Fi criado ali a partir de um pareamento de um dispositivo móvel, que seja. Vale a pena fazer isso para extrair o WhatsApp daquele telefone? Isso tem que ser avaliado com calma, né, com cautela, obviamente, e, óbvio, né, isso vai requerer uma autorização também do órgão, né, ou da empresa que estiver fazendo aquela extração ali, porque, sim, existe um risco envolvido, tá? Mas, para esses casos excepcionais, onde a gente não consegue extrair o telefone, mesmo com ele desbloqueado, ou às vezes extrai e o WhatsApp não veio, mas a gente abre ele ali, esse recurso iria ajudar bastante, tá bom? Perfeito. Tem uma outra que de certa forma parecida, mas o Bruce, ele pergunta o seguinte: para a extração do WhatsApp pelo QR Code, o celular precisa estar conectado à internet. Como impedir que os dados sejam alterados ou apagados nesse processo aí remotamente? Excelente pergunta, Bruce. O que acontece é o seguinte, por enquanto, tá, eu até fiz alguns testes de tentar, talvez, né, fazer a leitura do QR Code com o telefone ali, depois colocar ele de volta em modo avião rapidamente, mas se eu fizer isso, ele corta a conexão e aí a gente não consegue extrair esses dados. Tá? Então, por enquanto, tá, até para não perder muito tempo, não esticar muito esse assunto, por enquanto ainda não tem jeito. A gente tem que colocar o telefone ativo, esperar o download ser concluído e aí sim colocar o telefone de novo em modo avião, tá? E fazer as devidas parametrizações ali para que ele não sofra uma intervenção externa. Mas, por enquanto, assim, não tem como fazer as duas operações simultaneamente, né? Preservar e garantir a preservação do telefone e extrair ele remotamente. Perfeito. E tem uma outra pergunta que acredito que seja também relacionada a isso, da Bárbara. Ela pergunta se essa extração pode ser feita com o celular em modo avião. Cai no mesmo critério, tá, Bárbara? Assim, não tem jeito. Quando você está com o aparelho em modo avião, né, e vai fazer a extração ali do WhatsApp Web, até mesmo a leitura, tá? Tentar abrir ali o leitor do WhatsApp no aparelho, ele já fala que o aparelho está sem conexão móvel e aí não tem jeito. Se você, por exemplo, desabilita o modo avião, mas aí desabilita, por exemplo, o recurso de rede, ele vai te dar um alerta falando que não existe conectividade com a internet, ele precisa disso. Então não tem jeito, tá? São casos excepcionais que esse recurso vai ajudar. Casos esses como que eu já mencionei aí, né? Quando a gente está com o aparelho em mãos, desbloqueado, já não deu para extrair a rede social, mas ela está ali na mão. Vale a pena correr o risco? Aí cada caso vai ser tratado de uma forma diferente. Perfeito. Nós recebemos muitas perguntas, a gente vai responder ainda algumas delas. As que a gente não conseguir responder posteriormente, faremos por e-mail. Aquelas pessoas que estão saindo aqui do nosso webinar, vocês vão observar que tem uma janelinha aí ao final com 5 perguntas que são extremamente essenciais para que a gente dê continuidade aqui ao nosso trabalho e sempre melhorando cada vez mais. Vamos responder só mais algumas perguntas e o restante via e-mail. O Bruno, ele pergunta o seguinte, sobre a decodificação seletiva. O Celebrite Reader deixa visível para o usuário que é uma decodificação seletiva em algum local do relatório? Excelente pergunta do Bruno. Não, tá? Em nenhum momento você vai saber que foi uma decodificação seletiva. O único momento que aparece essa informação é quando você, de fato, usa esse recurso no Physical Analyzer, que é onde a gente consegue, de fato, né, tá fazendo essa seleção dos aplicativos que serão processados, mas no relatório, seja ele em PDF, HTML, Word, ou no próprio FDR com o Reader, isso não vai constar. Tá? Então, assim, se isso é uma preocupação, podem ficar tranquilos que isso não consta, assim, falando, olha, foi decodificado somente esse aqui, e existiam esses outros
sem aplicativo. Não, isso não vai acontecer. Perfeito. Bom, e uma última pergunta, fiz aqui as perguntas na ordem de recebimento. Como garantir e certificar a integridade das informações que estão sendo seletivamente extraídas do aparelho? Essa é a pergunta do Excelente. Antônio. Muito bom, Antônio. Com relação, exclusivamente deve ser com relação à seletividade aí dos aplicativos, né? Então, o que é importante destacar? A ferramenta, no momento do processamento, ela de forma alguma ela vai fazer nenhum tipo de alteração no arquivo, ela não vai abrir aquele arquivo ali que está sendo processado e vai simplesmente alterar um metadado ou simplesmente mudar um cabeçalho, né, um header, um footer de um arquivo. Nada disso vai acontecer. Tá? Na extração seletiva ou até mesmo na decodificação seletiva de aplicativos, você simplesmente está escolhendo qual arquivo você quer extrair. Isso, pessoal, vale para quando a gente está falando de extrações rápidas. Às vezes, a gente, principalmente para quem é perito aí, sabe disso, né? Tempo é time is money, né? Tempo é dinheiro e não só isso, né? O tempo para a gente é algo valioso e às vezes a gente tem que ser mais rápido ainda em responder um determinado quesito. Então, qual é a forma que a ferramenta encontrou de falar para a gente assim, o jeito mais rápido de responder o quesito é você extrair seletivamente e ou você selecionar quais aplicativos, em casos de extrações mais completas, né? Por exemplo, fiz uma extração física do aparelho, cópia completa. Só que na hora de decodificar os dados, decodifica por partes. Tá? A forense hoje, pessoal, até bom tocar nesse assunto, a forense hoje ela está convergindo para esse ponto de seletividade, não só de dados, mas também de extrações. Quando a gente vai fazer, por exemplo, hoje, uma cópia de um HD, até fugindo um pouco dos celulares, quando a gente vai fazer uma cópia de um HD hoje, dependendo da ferramenta que a gente está usando, vamos pensar num TX1, a gente tem como dar um preview no disco e selecionar quais arquivos a gente quer daquele HD. A gente pode escolher no celular hoje quais aplicativos a gente quer extrair. E dentro da ferramenta, na hora de processar, a gente pode filtrar mais ainda. Ou seja, a gente vai chegar no resultado final só com o que de fato interessa. A gente vai olhar para menos informação e vai conseguir responder quesitos com muito mais celeridade e assertividade. Tá? Então, é uma questão de mudança de mindset mesmo. É mudança de pensamento. Né? Óbvio, a gente está passando por um processo, tem que passar por um processo de catequização ainda. Né? Colocar essas ideias em prática, para as pessoas começarem a mudar o jeito de pensar em como fazer forense, em como extrair, em como decodificar por partes, né? Porque às vezes a gente decodificando ali, por exemplo, né, como eu disse durante o webinar, decodifiquei só o WhatsApp. Ali no WhatsApp já tem o que eu quero. Será que eu preciso continuar na investigação? Ou através do WhatsApp, talvez, ele te dê ramificação para outro aplicativo, eu vou lá e decodifico aquele outro aplicativo que vai me ajudar ali. E, enfim, eu não preciso fazer tudo de uma vez, eu posso fazer por partes. Tá? Não sei se respondi a pergunta de forma concreta, mas fica aí a minha opinião sobre o assunto. Perfeito, parabéns, Robert. Foi excelente aí esse nosso webinar. Agradeço novamente a participação de todos e por todas as perguntas aqui realizadas. Lembrando que o link da gravação deste webinar será enviado a todos nos próximos dias, para que possam assisti-los aí quantas vezes desejarem. E se ainda assim surgir qualquer tipo de dúvida, basta entrar em contato conosco. Passo a palavra aí para o Robert, para os agradecimentos finais. Tá ótimo, perfeito. Obrigado, Iris. Obrigado, pessoal, assim, pelo tempo, né, pela atenção de vocês aí mais uma vez, sempre presentes aí nos nossos webinars. Muito obrigado mesmo pela atenção. Espero ter atendido aí, né, a expectativa de todos. Em breve nós viremos aí com mais temas e, enfim, me coloco inteiramente à disposição para quando caso vocês queiram enviar alguma dúvida diretamente para mim, está na tela meu e-mail, né, meu telefone também de contato. Né, algumas pessoas aí que estão na sala já me conhecem, a gente já tem costume de trocar algumas figurinhas, mas assim, de verdade, me coloco inteiramente à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham, não só do webinar, mas do dia a dia mesmo nosso aí de forense, às ordens, tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigada por estarem conosco mais uma tarde e esperamos por vocês no próximo webinar. Um grande abraço.